O debate entre os presidenciáveis da Rede Globo foi quente, ou pelo menos começou quente. Pena que muita gente não pôde assistir por causa do horário. Para a sorte de você que estava dormindo o sono dos justos, eu assisti ao debate na íntegra e aqui eu vou lhe trazer um bom resumo. Espero que você se divirta. Assim que Ciro Gomes se levantou para fazer a primeira pergunta ao Lula, deu para perceber que essa troca de ideias seria feita com sangue nos olhos. Ciro acusou Lula de ser o culpado pelo desastre econômico do governo Dilma. Lula, parecendo nervoso, acusou Ciro de estar nervoso. Ciro, eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Aí veio a dobradinha entre o padre Kelman e Bolsonaro, que insistiu no discurso social. O padre Kelman atacou a esquerda e Bolsonaro não hesitou, chamando Lula de ladrão. Na hora eu pensei, é óbvio que o Lula vai pedir um direito de resposta. Bolsonaro então falou de ideologia de gênero e legalização das drogas e atacou a Globo, que imediatamente deu o direito de resposta a Lula. Eu não disse? Lula se saiu com essa. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos. Lula estava nervoso, os cabelos desgrenhados, os dentes cerrados, ele estava com raiva. Olha a jararaca aí, gente! Bolsonaro atacou. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Aí o William Bonner pediu para os candidatos se acalmarem. Lula teve outro direito de resposta e Bolsonaro dessa vez ficou sem. Nada como o candidato do Novo para baixar a poeira, né? Que nada. Olha só o que o Felipe Dávila disse para o Lula. Como é que essa pessoa tem capacidade moral para liderar o Brasil? Ciro aproveitou a deixa e... Não ensine ao seu filho que corrupção, o prêmio dela é impunidade no Brasil. Não ensine que roubar, sabe, é uma coisa que pode ser feita e vai ser premiada ainda por esse tipo de conduta. Uma nação assim se suicida. Se nós pegarmos artistas, cientistas e tal, todo mundo passando pano e juntando Caetano com Gedel... Vixe, sobrou até pro Caetano Veloso. Aí Bolsonaro falou isso para a senadora Simone Tebet. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Claro que Lula pediu direito de resposta mais uma vez. Diante da despreparada Soraya Tronic, Lula falou que combateu sim a corrupção. Da poltrona, eu disse, vai Soraya, é a sua hora de brilhar. E ela... Com tudo isso, graças a Deus, descobrimos um dos maiores escândalos de corrupção, Petrolão. Outro direito de resposta para o ex-presidiário, que aproveita um minuto para atacar a Lava Jato. Nessa hora, William Bonner chamou o comercial e eu aproveito aqui para chamar a nossa vinheta. Depois desse começo a 200 por hora, o segundo bloco já foi um pouco mais morno. Culpa do formato engessado e, sinceramente, chato do debate. O primeiro tema do bloco foram as cotas raciais. E justamente para o candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila, ignorou o tema e falou do quê? De corrupção, para o Lula. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo no seu governo. O segundo tema foram as tais mudanças climáticas. Bolsonaro disse que o Brasil é exemplo para o mundo e deu uma lição de geografia para Simone Tebet, que acusou Bolsonaro de ser o responsável pela seca. Eis aí a resposta do presidente. Então a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Aí teve educação, racismo, relação com o Congresso. Parecia assim meio que uma discussão do DCE. Nessa parte, o mais interessante mesmo foi o barraco entre Soraya Tronic e o padre Kelman, que ela insistia em chamar de candidato padre. E dizer mais, não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. O bloco terminou com Ciro e Soraya, mas antes teve Simone Tebet fazendo dobradinha com Lula. Sim, o MDB de Temer, que Lula tinha chamado de golpista, fazendo dobradinha com o ex-presidiário. Que fase, hein? Chamemos a vinheta e esperemos que o próximo bloco seja um pouco mais animado. Bolsonaro começou o terceiro bloco. Ele teve a oportunidade de chamar Lula, mas preferiu Felipe Dávila. Uma estratégia aí um tanto quanto
estranha. O padre Kelmon chamou Lula e novamente falou de corrupção. Os ânimos se exaltaram. Enquanto Lula e o padre Kelmon discutiam, Bonner usava um tom condescendente para apaziguar os ânimos. A irritação do jornalista era visível. Para você ter uma ideia do que foi esse momento, este aí foi o meme que mais circulou nas redes sociais depois do bate-boca entre o padre e Lula. E eu peço desculpa aos espectadores, mas eu não vou ficar reproduzindo aqui as falas da jararaca. A vida é curta demais para certas coisas, né? Ciro perguntou de corrupção para Bolsonaro, que respondeu sobre economia. Aí foi a vez de Lula perguntar a Ciro. O candidato que se diz do povão fez uma pergunta de elite sobre políticas culturais. Papo chato, quase caí no sono, até Ciro falar isso. Que é, ao invés de regulação da mídia, que de vez em quando você frequenta aí essa ideia autoritária que não presta para ninguém, o que nós precisamos fazer é exatamente o que eu tenho proposto desde o seu governo e que ninguém quis fazer, para não enfrentar os grandes e poderosos, estamos aqui, né? No grandes e poderosos conglomerados de mídia do Brasil. E lá vem mais um embate entre Padre Kelmon e Soraya Tronic. Promessa de fortes emoções, mas não foi dessa vez. O bloco terminou com uma conversinha amena entre Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu chamo a vinheta e renovo a esperança de que o debate melhore. Olha, pelo menos eu espero que esse vídeo não esteja dando sono em você, espectador. Mais um bloco com temas sorteados. O primeiro tema foi segurança pública. Soraya chamou o Bolsonaro e eu pensei que o presidente iria nadar de braçadas nesse assunto. Mas Soraya preferiu perguntar se o Bolsonaro vai dar um golpe de Estado. Bolsonaro não falou em golpe e preferiu dizer que Soraya o traiu porque queria cargos no executivo. O tema seguinte tratava de gastos públicos, de esquerda para esquerda, isto é, de Tebet para Lula. Lula mentiu a mentira de sempre, dizendo que em 2002 o Brasil estava quebrado e ele que salvou o país. O debate esfriou muito. Quando eu percebo, eu estou torcendo para o padre Kelmon aparecer para ver se ele dá uma animada. Minhas preces deram um pouquinho certo. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo, né? A gente sabe aonde, e chamando isso de cultura. Se você não entendeu, ele está falando disso, olha. Uma arte performática chamada macaquinhos, se é que a gente pode chamar isso de arte. Depois disso, eu tive que me concentrar para não pegar no sono. Eu tinha até alguma esperança de que nas considerações finais haveria algum momento marcante, mas não rolou. Faltavam 10 minutos para as 2 horas da manhã, quando o debate foi encerrado, e eu, atônito, concluí. O vencedor foi o padre Kelmon. Ele tirou o foco do Bolsonaro, irritou a onça Soraya Tronic, tirou Lula do sério e ouviu um pito inédito de William Bonner. A Gazeta do Povo está com uma promoção para você degustar este, que é o melhor conteúdo jornalístico do Brasil. Por apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses, você tem acesso a todo o site da Gazeta e pode saborear, entre outras coisas, as minhas colunas diárias, que têm acesso restrito aos assinantes. Mas para ler as minhas crônicas, você precisa assinar a Gazeta do Povo. Repetindo, são apenas 99 centavos por mês nos primeiros 2 meses. Daí, se você não gostar, o que eu duvido que vai acontecer, pode cancelar a assinatura à vontade. Apoie o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você e compartilha dos seus valores. Clique no botão da descrição e assine a Gazeta do Povo. E não se esqueça de dar o seu like, fazer um comentário, de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até semana que vem!